Nós começamos definindo o espaço projetivo de dimensão n. Eu vou estar sempre trabalhando sobre um corpo algebricamente fechado. E a gente definiu conjuntos algébricos. Em Pn, né? Esses eram zeros comuns de polinômios de um certo subconjunto de polinômios homogêneo, né? Equivalentemente pode ser definido por um ideal homogêneo, n mais uma variáveis. Nós definimos uma topologia no espaço projetivo e, por restrição, nos conjuntos algébricos, que era a topologia de Zariski, que tinha como fechados os conjuntos algébricos. E com isso a gente definiu a categoria, pelo menos os objetos da categoria de variedades projetivas e quase projetivas. Então, as variedades projetivas são fechados e redutíveis em Pn e quase projetivas são abertos em variedades projetivas. Deixa eu relembrar também que a gente viu que tinha um homeomorfismo de AN no aberto o zero dado por x0. Na verdade, isso aqui a gente poderia tomar para qualquer coordenada projetiva. A gente toma o complementar do hiperplano y igual a zero. Isso aqui, um aberto de Pn, isso aqui então um homeomorfismo com as topologias de Zariski. E repara que, então, a gente pode pensar no espaço projetivo como uma compactificação do espaço afim e, justamente, Pn menos esse aberto, que a gente chama de aberto principal, vai ser simplesmente o conjunto dos pontos onde xi igual a zero, vou escrever z de xi. Isso daqui, a gente está tomando uma coordenada sempre igual a zero, então isso daqui vai ser isomorfo a um Pn menos 1. Eu digo isomorfo porque a gente ainda não definiu o morfismo, mas é natural pensar que cada hiperplano vai ser, deveria ser isomorfo a Pn menos 1. E o que essa compactificação está dando para a gente? Se você começa com uma variedade afim em AN, e você olha para o fecho projetivo dela, ou seja, o fecho dela em Pn, via esse homeomorfismo em UI, o que a gente vai estar adicionando a essa variedade são exatamente as direções assintóticas. Então, deixa eu relembrar a construção que a gente fez na aula passada, para exemplificar, deixar claro o que a gente está fazendo. Então, vou começar com um exemplo bem simples, que é com uma hipersuperfície em AN, ou seja, o conjunto de zeros de um único polinômio f. Então, f, um polinômio em n variáveis. Daí a gente pode olhar para a imagem de x via esse homeomorfismo e tomar o seu fecho projetivo em Pn. Ou seja, o menor fechado de Pn que contém a imagem de x. E o que a gente viu na aula passada é que esse x barra era exatamente o conjunto de zeros da homogeneização de f, que eu vou denotar dessa forma aqui. Então, se f, eu posso escrever sempre f como soma de parcelas homogêneas. Então, cada fi vai ser homogêneo de grau I. Então, a homogeneização de f vai ser dada por x0 a d. Então, deixa eu chamar de d o grau
de F. Então, isso aqui vai ser dado x0 d menos 1 F1 até Fd. Então, essa daqui vai definir o fecho projetivo de x. E repara, o que acontece quando a gente agora olhar para os pontos que a gente adicionou a x ao tomar o fecho projetivo? Ou seja, se a gente olhar para a interseção de x barra com o fechado z de... Bom, aqui eu estou tomando para simplificar x0. Então, via essa identificação com Pn-1, o que isso daqui vai dar para a gente é exatamente... Então, a gente está tomando x0 igual a 0. Então, isso aqui seria o conjunto de zeros desse polinômio homogêneo em n variáveis. E a gente sabe exatamente que aqui a parcela homogênea de grau maior é o que está controlando as direções assintóticas. Então, o que a gente vê é que o que a gente está adicionando, em algum sentido, no infinito, né, pensando, né, que a gente está colocando as direções assintóticas ao espaço projetivo, né, a interseção do fecho com o z de x0 exatamente vai dar as direções assintóticas à hipersuperfície. Então, nesse sentido, as variedades projetivas são compactificações das variedades afins. Ok, então isso a gente viu na aula passada e o objetivo da aula de hoje é definir funções regulares e morfismos de variedades quase projetivas. Então, vamos começar com a definição de funções regulares. Então, no caso afim, uma função regular é uma função que numa vizinhança de cada ponto, então uma função de x para cá, tal que numa vizinhança de cada ponto, ela pode ser dada como quociente de dois polinômios. Então, a gente gostaria de tentar fazer a mesma coisa para variedades quase projetivas. Então, a primeira observação, lembra que quando eu tomar f, se eu tomar f um polinômio em n mais uma variáveis, a gente já viu que... deixa eu tomar agora... Deixa eu tomar x uma variedade quase projetiva em Pn. Vou tomar P um ponto de x. Então, se eu começo com um polinômio, a gente já viu que, bom, se o polinômio não for homogêneo, a gente nem faz sentido se perguntar se a função é zero ou não em P. Mas se a gente começar com um polinômio homogêneo, por exemplo, um polinômio de grau D, né, a gente já viu que se esse ponto tem coordenadas projetivas a 0 até a n, essa condição faz sentido. Então, faz sentido no sentido, deixa eu explicitar isso, que se eu tomar f de lambda a 0 até lambda a n, isso aqui é lambda d de f a 0 a n. Então, a condição de f se anular ou não no ponto P independe da escolha de coordenadas projetivas. Porém, repara, se esse grau, se esse d for maior ou igual a 1, avaliar a função no ponto P não faz sentido, porque vai depender das coordenadas projetivas. Por outro lado, se eu tomar dois polinômios homogêneos de grau D, o quociente f sobre g, esse quociente está bem definido, né? Tomando polinômios, bom, vamos tomar polinômio, ou pelo menos, né, com g não se anulando no ponto P.
Porque se eu trocar as coordenadas projetivas de P por algum múltiplo, eu vou estar multiplicando o numerador e o denominador por λd. Então, esse quociente aqui está bem definido. Então, o que a gente vai fazer analogamente ao caso afim, a gente vai definir funções regulares como sendo funções que localmente podem ser descritas como quocientes de dois polinômios do mesmo grau. Então, deixa eu dar a definição. Então, deixa eu começar com x em Pn, uma variedade quase projetiva. P, um ponto de x, e a gente diz que uma função f de x no corpo de base K é regular no ponto P se existe um aberto U de x contendo o ponto P e existem polinômios f e g homogêneos de mesmo grau. Então, homogêneos de mesmo grau. Tal que para todo ponto Q no aberto U, o denominador, o G de Q, é diferente de zero e a função f de Q é dada como quociente de f de Q por G de Q. Lembrando que isso daqui, sim, está bem definido. E uma função é regular, uma função regular em x é uma função que é regular em todo ponto. Novamente, como no caso afim, as funções regulares em x formam uma K-álgebra. A gente chama o anel de funções regulares em x. Então, a gente denota por O de x a K-álgebra de funções regulares em x. Então, várias coisas que a gente mostrou no caso afim continuam valendo, né? Por exemplo, usando o fato de que, por definição, x é irredutível, a gente pode mostrar, então, como no caso afim, se eu tenho duas funções f e g regulares que coincidem em um aberto, então elas coincidem em toda a variedade x. Então, se f e g são tais que f de x é igual a g de x para todo x pertencente a U, um aberto não vazio, então f e g coincidem em todo ponto. Bom, o que mais? Então, como no caso afim também, f e g vistas como função, como
uma função para A1, identificando K com A1, é uma função contínua, isso é fácil de ver. Mas eu queria fazer uma observação, o que é diferente aqui? Então, tem uma diferença que eu considero bastante relevante, que é o seguinte: no caso afim, a gente viu que o anel das funções regulares era exatamente o anel de coordenadas de x. E a gente viu que, nesse caso, a variedade afim é completamente determinada a partir do seu anel de coordenadas. E x é determinada, a menos de isomorfismo, pelo anel de coordenadas. E o caso projetivo, a gente vai ver mais para frente, que isso está longe de valer, né? A gente vai ver, então, que se x é projetiva, então as únicas funções regulares em x são as funções constantes. Então, a gente está longe de poder diferenciar variedades projetivas por meio do seu anel de funções regulares. Então, isso a gente vai mostrar mais para frente. A gente precisa de um pouco mais de ferramenta do que a gente tem até agora. Ok, então agora com a noção de função regular, a gente pode definir morfismos, da mesma forma que a gente fez para o caso afim. E eu vou usar como definição uma propriedade que a gente viu ser equivalente à definição de morfismo de variedades quase afins. Então, um morfismo F deixa eu escrever então. Começando com variedades quase projetivas, então sejam x e y variedades quase projetivas. Um morfismo é uma aplicação f de x em y. É dito um morfismo? Bom, se primeiro a gente pede que ela seja contínua, com a topologia de Zariski. E 2, via o pullback, ela leva funções regulares em funções regulares, para todo aberto de y. Então, para qualquer v aberto de y, e para qualquer função regular em v, vista agora como uma variedade quase projetiva, o pullback de φ, que por definição é φ composta com f, é uma função regular na imagem inversa de v, que pela primeira condição é um aberto de x e, portanto, uma variedade quase projetiva. Então, por definição, a gente vê que ela estende o conceito de morfismos entre variedades quase afins. E, bom, para variedades quase afins, o que a gente observa é que um morfismo de variedades quase afins, pelo menos numa vizinhança de cada ponto, pode ser dada como quociente de polinômios. Então, o mesmo vale com funções coordenadas quocientes de polinômios. Então, o mesmo vale no caso projetivo. Então, f
de x em y vai ser um morfismo? Se e somente se, ela pode ser dada em coordenadas por polinômios agora homogêneos de mesmo grau, né? Então, deixa eu tomar x em Pn, com coordenadas projetivas x0 até xn, e y em Pm, com coordenadas y1, y0, yn. Então, f vai ser um morfismo se, para todo ponto P de x, existe uma vizinhança de x, ou seja, existe um aberto de x contendo o ponto P. E existem m mais 1 polinômios de mesmo grau, f0, fm, polinômios homogêneos x0, xn, de mesmo grau. Tal que, para todo ponto Q no aberto, o f de Q vai ser dada em coordenadas por f0 de Q, fm de Q. Então, o exercício é vocês verificarem isso daqui. Isso aqui é simplesmente expandir todas as definições. Bom, só uma observação. Observa que isso daqui está bem definido. A gente já viu que f de P não está bem definido. Se eu trocar as coordenadas homogêneas por lambda vezes as coordenadas originais, eu estou multiplicando tudo por lambda d. Mas como todos esses polinômios homogêneos têm o mesmo grau, esse mesmo lambda d vai aparecer em cada coordenada, então ele corresponde ao mesmo ponto no espaço projetivo. Ok, então isso é um exercício que eu deixo para vocês fazerem, é basicamente manipulação algébrica. Então, outras observações. Primeiro, a composição. Então, isso aqui é uma primeira observação. Segunda observação que também eu deixo para vocês verificarem é que a composição de morfismos é novamente um morfismo. Bom, e aí a gente define a noção de isomorfismo, que é um morfismo com um morfismo inverso. Ok, então agora, acho que até o final da aula a gente vai ficar vendo alguns exemplos importantes de morfismos de variedades quase projetivas. Então, vamos começar vendo alguns exemplos. Ok, então, o exemplo mais simples que eu consegui pensar são as projeções lineares. Então, deixa eu fazer um desenho. Então, a gente está em Pn. Vou começar com um caso simples. A gente está em Pn. A gente pode fixar um ponto P e fixar um hiperplano de Pn que não passa por P.
Então, esse hiperplano, isso aqui é o zero de um polinômio de grau 1, polinômio homogêneo de grau 1, que é isomorfo a Pn-1. E a projeção do ponto P eu vou definir da seguinte forma. Dado qualquer ponto diferente de P, eu olho para a reta que liga o ponto Q ao ponto P e olho para a interseção dessa reta com esse plano. Então, isso daqui vai ser a projeção a partir do ponto Q. A gente pode fazer isso de forma um pouco mais geral. Então, por exemplo, em coordenadas, eu poderia, se eu tomar, por exemplo, P igual ao ponto com coordenadas 1, 0, 0, isso aqui seria simplesmente o morfismo de Pn menos o ponto P em Pn menos 1, que leva o ponto com coordenadas x0, xn, em x1, xn. O único ponto onde isso daqui não está definido é nesse ponto aqui. A gente pode fazer isso de forma um pouco mais geral. Então, caso mais geral, em vez de fixar um ponto, eu posso fixar um subespaço linear qualquer. Então, vamos fixar um subespaço linear de dimensão m, ou seja, vai ser dado por a interseção, vai ser zero comum de, então, subespaço, então, em Pn, subespaço linear de dimensão m, ou seja, é dado como zero de n menos m formas lineares, L1, Ln menos m, então os LIs são formas lineares, grau 1, linearmente independentes. E aí eu posso definir a projeção linear de E de Pn menos E para P n menos m menos 1, dada em coordenadas projetivas exatamente por essas formas lineares. Então, isso aqui é uma generalização da projeção de um ponto. Deixa vocês depois fazerem um desenho. E vocês observam que o fecho projetivo de uma fibra desse morfismo vai ser um subespaço linear de dimensão m mais 1 contendo E. Então, essas são exatamente as fibras, ou fecho projetivo das fibras desse morfismo. Ok, então esse é um exemplo simples. Agora vamos olhar para um exemplo um pouco mais interessante, que é o chamado mergulho de Veronese.
Ok, então vamos começar. O domínio desse morfismo vai ser, então, x igual a Pn. E eu vou usar essa descrição aqui para definir o morfismo. Eu vou definir o morfismo tomando polinômios homogêneos do mesmo grau. Então, eu vou fixar D um inteiro positivo. E a gente sabe que... E vamos olhar para todos os polinômios homogêneos de grau D. Então, isso daqui a gente sabe que é um espaço vetorial. Um K espaço vetorial. De dimensão. N mais D, escolhe D. E a gente pode tomar como base para esse espaço linear os monômios de grau D. Então, só para fixar a notação, vou chamar de N grande, N mais D, escolhe D, menos 1. E vamos enumerar todos os monômios de grau D, né, que formam uma base para esse espaço vetorial. Então, eu vou chamar de M0 até M. Mn. E eu vou usar essa base de monômios para definir um morfismo para Pn grande. Então, definimos o mergulho duplo de Veronese da seguinte forma. Então, vou chamar isso de VD de PM até PN grande, que vai ser dado em termos de coordenadas por todos esses monômios, M0 até M. Então, a primeira observação é o seguinte, que isso aqui, de fato, é um morfismo, está definido em todo ponto, né? Então, a gente observa que VD está bem definido, ou seja, a gente sabe que existem índices MI0 até MIN. O que eu quero dizer é que existem I0 até IN índices tais que o monômio de índice IJ é XJ elevado a D. E, portanto, dado um ponto de PN, a gente sabe que uma das coordenadas desse ponto tem que ser diferente de 0 e, portanto, um desses MIs não se anula naquele ponto. Então, isso mostra que está bem definido. E agora o objetivo vai ser a gente entender qual é a imagem, qual é a imagem desse morfismo. Então, antes disso, deixa eu só introduzir, mencionar qual é a nomenclatura clássica, né, associada
a esses morfismos. Então, quando n igual a 1, a imagem de VD de P1, isso vai estar contida em PD, é chamado classicamente como curva racional normal de grau D. Quando D é igual a 1, isso aqui é simplesmente a identidade em P1. Mas quando D é igual a 2, V2 de P1 é uma cônica em P2. E quando D é igual a 3, V3 de P1 é chamada cúbica torcida. Uma outra nomenclatura clássica, no caso de P2, quando n igual a 2 e d igual a 2, a imagem de P2 em P5 é classicamente conhecida como superfície de Veronese. Superfície de Veronese. Ok, então agora voltando para o caso geral, o que eu quero fazer? Eu quero entender quem é a imagem do mergulho de Veronese, né? Então, o que a gente vai ver que, deixa eu chamar de Y, a imagem de PN pelo mergulho de Veronese é um fechado de PN, eu deveria escrever de outra forma. A gente vai ver que VD é um isomorfismo entre PN e um fechado Y de PN, e a gente vai determinar quem é o ideal de Y, ou seja, a gente vai determinar explicitamente quais são os polinômios homogêneos que definem esse fechado. E aqui eu vou escrever as coordenadas de Pn grande como y0 até yn. Bom, então a gente quer encontrar polinômios que geram o ideal da imagem do mergulho de Veronese. Então vamos começar encontrando algum polinômio que se anula na imagem de Pn. Então alguém pode me dar um polinômio que se anula na imagem de Pn? Vamos começar com um caso simples. Vamos olhar para um caso do
segundo vai ser simples demais. Terceiro mergulho para a cúbica torcida. Vamos olhar para esse morfismo aqui, que vai ser definido, se eu colocar as coordenadas projetivas S e T em P1, isso daqui vai ser definido como S ao cubo, S2T, ST2, T3. Então, isso aqui é a descrição do terceiro mergulho de Veronese em coordenadas projetivas. Então, agora vamos chamar as coordenadas projetivas aqui de x, y, z, w. Alguém pode me dar um polinômio homogêneo em x, y, z e w que se anula na imagem de V3? Repara, por exemplo, que a gente sabe que em P1 a gente tem a seguinte identidade. S ao cubo, T ao cubo, igual ao produto desse aqui. Né? Então, a gente tem S3 vezes T3 igual a S2T vezes ST2. Ou seja, a imagem de P1 vai estar contida em XW menos, no conjunto de zeros de XW menos YZ. Na verdade, tem outros. Aqui a gente observa que S ao cubo vezes ST2. Não, desculpa. Sim, S ao cubo vezes ST2 é esse aqui ao quadrado. Então, também vai estar na imagem de XZ menos Y2. E tem mais uma, né? T ao cubo vezes S2T é esse daqui ao quadrado. Ou seja, o que a gente vai ter aqui é ZW menos Z2. Desculpa. YW menos Z2. Bom, e a gente vai ver, na verdade, mais para frente, que esse aqui é exatamente o ideal que gera a imagem de P1. Então, vamos voltar ao caso geral. Depois a gente vai voltar a esse exemplo. Mas vamos voltar ao caso geral. Então, sempre que eu tiver 4 desses monômios MIs, né, se eu tiver 4 monômios tais que MI, MJ é igual a MK, ML, então o polinômio YI, YJ menos YK, YL, ele se anula em todos os pontos da imagem do mergulho de Veronese. Né? Então, isso aqui pertence ao ideal de VD. Então, vamos olhar para o ideal gerado por todos esses polinômios de grau 2. Então, vamos tomar J como sendo o ideal gerado por todos os polinômios desse tipo, YI, YJ menos YK, YL. Vou tomar isso daqui sempre que eu tiver essa igualdade. Isso daqui é um polinômio, é um ideal homogêneo nas variáveis YI até YN grande. E deixa eu tomar. Então, a primeira observação é o seguinte, é que a imagem de PN
está contida no conjunto algébrico definido por esse ideal homogêneo. E a afirmação é que essas equações homogêneas definem exatamente a imagem do mergulho de Veronese. Então, VD de Pn é igual a Z de J. Ok, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar com um elemento aqui dentro, um ponto aqui com coordenadas A0 até AN, e a gente vai ter que construir um ponto de Pn que vai ser levado naquele ponto. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Então, repara o seguinte, que antes de fazer essa demonstração, deixa eu fazer uma observação. Vamos olhar para a imagem de um elemento da forma B0 até Bn. Então, aqui vão ter os monômios. Em algum momento a gente vai ter um monômio que vai ser dado por x0 elevado a d. Em algum momento vai aparecer o x1 elevado a d e assim por diante, né? Então, vão aparecer certos valores aqui, mas em algum momento a gente vai ter b0 elevado a d, b1 elevado a d, etc. Então, o que a gente vai querer fazer é o seguinte: uma vez a gente vai tentar identificar aonde que estão essas potências décimas, porque um desses BIs vai ser diferente de zero, né? Então, portanto, a gente espera que, para que um ponto aqui seja na imagem de algum BI, as coordenadas correspondentes a essas potências, alguma delas tem que ser não zero, tá certo? Então, prova, a primeira observação vai ser a seguinte. Então, primeira observação. Então, deixa eu chamar de sejam I0 até IN, tais que o monômio de índice IJ é exatamente o XJ elevado a D. Então, a primeira observação é a seguinte. A gente vai ver que existe J. Então, se o ponto com coordenadas A0 até AN está no conjunto algébrico definido pelo ideal I, ou pelo ideal J, então existe algum J tal que A e J é diferente de zero.
Então, o que eu estou dizendo aqui é que se esse ponto está no conjunto algébrico definido por J, alguma coordenada que corresponde a um monômio dessa forma tem que ser diferente de zero. Então, deixa eu chamar isso aqui de estrela. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai mostrar que... A gente vai mostrar isso daqui por absurdo. Então, vamos supor por absurdo que A e J é igual a zero para todo J entre 0 e N. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, para chegar a uma contradição, a gente vai mostrar que se isso daí for verdade, todas as coordenadas vão ser zero. Então, como que a gente vai mostrar isso? A gente vai mostrar por indução no número de variáveis que aparece no monômio correspondente. Então, vamos mostrar que AI é igual a zero para todo I, por indução no número de variáveis que aparece no monômio MI. Bom, então o caso em que aparece uma única variável é exatamente esse caso que a gente está supondo aqui. Então vamos supor que a gente tenha um certo MI igual a... Deixa eu chamar de X. Vai aparecer um monte de índice aqui, talvez fique um pouco confuso, né? Deixa eu tentar escrever. Vamos supor que isso daqui é da forma MJ elevado a B, XJ elevado a B vezes XL elevado a C. Aqui eu estou supondo que J é diferente de L e eu posso supor sem perda, por exemplo, que o B é maior ou igual a C. Então, o que eu tenho aqui, deixa eu chamar isso daqui de... Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, o que acontece quando eu olho para XJ vezes XL, BC ao quadrado. Então, isso aqui vai aparecer XJ elevado a D vezes XJ elevado a 2B menos D, XL elevado a 2C. Então, esse quadrado aqui é esse monômio aqui, que seria, então, o M, de acordo com a minha anotação aqui, é o MIJ. E esse daqui vai ser algum outro monômio, deixa eu chamar de MK. Então, o que a gente tem aqui é que MI ao quadrado é igual a MJ vezes MK. Ou seja, isso implica que o ideal da forma, o polinômio da forma YI ao quadrado menos YIJ vezes YK está no ideal J, por definição. Mas então isso implica, usando essa hipótese aqui, que o AI é igual a zero. A gente está supondo que o AIJ é igual a zero,
esse ponto está no conjunto algébrico definido por J, então a gente tem isso daqui. Né? Então, então, isso resolve o caso de duas variáveis e, novamente, você continua usando indução para mostrar que todos os AIs são iguais a zero. Né? Então, indução mostra que o AI é igual a zero para todo I. Isso é um absurdo. Então, de fato, estão mostrando, isso mostra aquela afirmação ali. Ok, então a gente já viu que, dado um ponto em Z de J, a gente consegue identificar uma coordenada que corresponde a uma potência décima, onde a coordenada é diferente de zero. Mas então, repara que com isso a gente consegue construir uma imagem inversa. Acho que eu não queria apagar isso daqui. Então, agora vamos fazer uma outra observação. Então, vamos supor que a gente tem aqui o B0 até Bn. Vamos supor que um certo ponto está na imagem. Vamos olhar para a imagem desse ponto. Então, aqui vão aparecer várias coordenadas correspondentes a todos os monômios de grau D. Em particular, em algum momento vai aparecer aqui B0. Então, vamos supor, sem perda, que o B0 é diferente de zero. Então, vai aparecer aqui em algum lugar a coordenada B0 elevado a D. Em algum outro lugar vai aparecer aqui B0, D-1, B1. E assim por diante, até B0 a D-1, Bn. E repara que se eu isolar essas coordenadas aqui, eu consigo recuperar esse ponto aqui. Esse ponto com coordenadas projetivas de B0 até Bn, eu posso multiplicar com B0 diferente de zero, eu posso multiplicar todas essas coordenadas por B0 a D-1. Eu tenho o mesmo ponto, então eu consigo recuperá-lo a partir dessas coordenadas. Então, depois a gente repete isso aqui. Então, a segunda observação é a seguinte: para facilitar a notação, deixa eu reordenar os MIs. Então, vamos reordenando os MIs, se necessário. A gente pode supor que M0 é x0 elevado a D e MI vai ser x0 elevado a D-1 xi para I entre 1 e N. E vamos supor que a primeira coordenada do ponto A, A0, é diferente de zero. Então, o que a gente pode tomar é B0 tal que B0D é igual a zero e BI tais que B0 D-1 BI é igual a I.
E agora a afirmação é que esse ponto com coordenadas A0 até a N é a imagem pelo mergulho de Veronese do ponto com coordenadas B0 até Bn. Bom, por construção, a gente sabe que as primeiras n mais 1 coordenadas coincidem. E, novamente, vocês vão ter que usar então, a prova. Vou deixar como exercício. Novamente, o que vocês vão ter que usar é uma indução e esse tipo de raciocínio aqui. Olhar para as igualdades entre os produtos de monômio, traduzir como uma inclusão de um certo polinômio quadrático no ideal J e usar essa igualdade para verificar a igualdade das coordenadas aqui. Né? Então, use indução. Então, na verdade, o que a gente fez aqui O que a gente fez aqui, na verdade, essa construção aqui, o que a gente fez foi construir uma inversa. Né? Então, com isso, a gente primeiro mostra que a imagem de Pn é o conjunto algébrico definido pelo ideal J. E mais ainda, a gente construiu uma inversa de Z de J para Pn usando esses monômios aqui. De uma maneira mais geral, a gente ali fez uma escolha, mas é definida por a gente fez aqui uma escolha supondo que a coordenada que não se anulava era o A0, mas no caso geral, a gente vai escrever isso da seguinte forma. Então, deixa eu... Então, isso aqui vai ser alguma coisa do tipo y e 0, y e n. Onde o monômio m e j então o monômio m e j é dado por algum x elevado a algum L, D menos 1, vezes xj. Então, para qualquer n mais 1 upla de monômios dessa forma, eu obtenho uma inversa. Essa inversa não vai funcionar para todo ponto. Né? Ela vai funcionar, vai depender, a gente vai ter que encontrar um ponto aonde o monômio, a coordenada associada a esse monômio é diferente de 0, a gente mostrou que sempre existe uma, e aí fixado essa coordenada, a gente escolhe uma n mais 1 upla para definir a inversa. Então, a observação é que, na verdade, a gente construiu essa inversa aqui ela é definida dessa forma, mas essa expressão só vai funcionar para alguns pontos. Dependendo do ponto que você vai querer olhar, você vai ter que escolher um L diferente. Ok, então,
deixa eu fazer agora aqui, colocar uma pergunta para vocês, né? Então, a gente aqui mostrou então que a imagem é definida por aquele ideal J. O J é definido por uma série de monômios da forma YI, YJ menos YK, YL, sempre que a gente tiver MI, MJ igual a MK, ML. E aí eu faço a seguinte pergunta. Será que a gente precisa de todos esses polinômios? Será que a gente não consegue encontrar um número menor de geradores? Então, todos esses polinômios são necessários para gerar o ideal J. Então, vamos olhar para aquele caso especial, que é o caso mais simples. Então, deixa eu voltar ao exemplo da cúbica torcida em P3. Então, a gente tinha V3 de P1 com coordenadas ST para P3 com coordenadas XYZW, definido por S3, S2T, ST2, P3. E a gente viu que nesse caso, então, o ideal J era gerado exatamente por 3 polinômios que correspondem às relações aqui entre esses monômios. Então, a gente tinha XW menos YZ, XZ menos Y2 e YW menos Z2. Então, nesse caso aqui, a pergunta seria... repara, o que está acontecendo aqui? A gente tem a imagem de P1, a gente viu que isso é um isomorfismo sobre a imagem. Então, a imagem é uma curva em P3. A gente ainda não estudou o conceito de dimensão, mas a gente espera que se você está em P3 e você usa um polinômio, você vai obter uma hipersuperfície que vai ter dimensão 2. Cortando com mais um polinômio, você vai ter algo de dimensão 1, uma curva. Então, a gente espera que com 2 polinômios a gente obtenha já uma curva. Então, aqui a gente escreveu 3 polinômios. Então, será que algum desses polinômios é redundante? E a resposta é que, nesse caso aqui, é fácil ver que não. Então, aqui é fácil ver que, se eu escolher... Então, a gente tem 3 quádricas aqui, que eu vou chamar de Q1, Q2 e Q3. É fácil ver que, se eu olhar para a interseção de apenas 2 dessas quádricas, quaisquer 2 delas, eu não consigo encontrar apenas a cúbica torcida. Essa interseção vai ser a cúbica torcida, união, uma reta. Então, realmente, para definir a imagem do mergulho de Veronese, aqui eu vou precisar dos 3 polinômios quadráticos. Então, eu deixo para vocês pensarem aqui se no caso geral... Então, isso aqui é um problema. Se no caso geral... o mesmo acontece, ou seja, todas essas equações são de fato necessárias para definir o ideal da imagem do mergulho de Veronese. Alguma pergunta até aqui? Ok, então a gente vai mudar de assunto um pouco, eu vou motivar o que a gente vai fazer na próxima aula, que é considerar
produtos. Variedades quase projetivas. Ok, então deixa eu começar com um caso muito simples, que é o produto de variedades afins. Então, produto de variedades afins, vamos supor que eu tenho dois espaços afins, AN vezes AM, e eu quero dar uma estrutura de variedade afim a esse produto. Né? Começar com o caso de espaços afins. Então, o que a gente observa é que a gente tem aqui uma bijeção entre esse produto e o espaço afim AN mais M. Isso aqui é dado se eu tomar aqui coordenadas projetivas x1 até xn e aqui coordenadas projetivas y1 até ym, eu simplesmente tomo a justa posição dessas coordenadas. Ok, então isso daqui é trivial. Então, usando essa bijeção, a gente dá uma estrutura de espaço afim a esse produto. Agora, tem uma sutileza aqui, que pode passar despercebida pela primeira vez, mas que vai ser bastante relevante, que é o seguinte, essa identificação, a gente tem aqui uma bijeção. As topologias são diferentes se a gente considerar a topologia produto e a topologia induzida pela topologia de Zariski. Né? Então, a topologia de Zariski de AN mais M não corresponde à topologia produto em AN vezes AM. Então, esse produto tem uma estrutura natural de variedade afim, de espaço afim, mas a gente tem que lembrar que quando a gente escreve isso daqui, a gente está utilizando como topologia a topologia induzida por essa bijeção. Então, não é a topologia produto. E aí, o que a gente vê é que dessa forma, tomando essa identificação, no caso, para espaços afins, a gente observa que se eu tenho duas variedades afins em AN e em AM, respectivamente, eu posso dar a x vezes y uma estrutura de variedade afim. Então, isso vai ser dada como... Então, isso daqui vai ser vista dentro de AM, que a gente está identificando com o espaço afim AN mais M. Se eu usar coordenadas afins Z1 até Zn mais M, o ideal que gera esse produto aqui vai ser f de Z1 Zn para todos os f's no ideal de x e g de Zn mais 1 N mais M para todos os Gs no ideal de Y. Então, isso daqui
define uma estrutura de variedade afim no produto. Então, a topologia que a gente tem aqui não é, novamente, a topologia produto. E mais ainda, com essa estrutura induzida, as projeções em X e em Y são morfismos de variedades afins. Então, isso que eu falei parece bastante óbvio. Então, o que eu queria que vocês fizessem para a próxima aula é pensar como que a gente vai fazer o mesmo no caso de variedades projetivas. Então, vamos começar com um caso simples de Pn e Pm. A gente tem dois espaços projetivos e o que a gente quer é o seguinte. Então, a gente quer definir uma estrutura de variedade projetiva nesse produto. No produto Pn vezes Pm, de forma que as duas projeções sejam morfismos de variedades projetivas. De forma que as projeções sejam morfismos. Eu queria que vocês tentassem fazer isso de maneira ingênua e vocês vão ver que é bem mais complicado do que no caso afim. Por exemplo, se você tentar colocar isso, identificar isso com Pn mais M, vocês vão ver que não vai funcionar. Então, aquela variedade produto, ela não é mais isomorfa a um espaço projetivo. Ela vai ser uma outra variedade projetiva que vai ser um fechado de um Pn muito grande. Mas acho que vale a pena vocês tentarem fazer isso de maneira ingênua antes de verem a definição da estrutura de produto, da estrutura de variedade projetiva no produto. Alguma pergunta? Eu já preparei a lista de exercício. Eu vou mandar um PDF para o pessoal da multimídia. Eles vão colocar no mesmo site dos vídeos. Imagino que até amanhã a lista esteja lá.